Esse capítulo de número 11, foi o que a gente leu, esse texto. E nesta noite iremos falar sobre a fé em meio às perseguições. Quando eu olho para o capítulo de número 10 da carta aos Hebreus, nós iremos entender que nessa vida sempre passamos por momentos de dificuldade. Despertar a fé é sempre um objetivo maior. Falar sobre fé é a gente entender que precisamos depositar o crer em alguém que tem o poder de nos direcionar, de falar conosco. Falar de fé é entender que, em meio às adversidades que muitos passaram naquele tempo, vai nos trazer grandes exemplos para a gente fortalecer ainda mais a nossa fé em Jesus Cristo. Os amados entendem muito bem que nos primórdios do primeiro século, logo após a ressurreição de Cristo, a sua ascensão ao Pai, muitas perseguições aconteceram. Os discípulos estavam ainda com muito medo, atemorizados, embora que existia uma promessa, e promessa essa era acerca do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, conforme falava Joel no capítulo de número 2. E de fato isso aconteceu no capítulo 2 de Atos. Após o derramamento ali do Espírito Santo sobre aqueles 120, nós iremos entender que a partir daquele momento começa a igreja, ela começa a prosperar em meio às perseguições dos judeus contra os novos cristãos que estavam se levantando naquela oportunidade. Nós podemos ver perseguições a partir do momento do martírio de Estevão. Estevão, ele é martirizado e a partir dali começa a diáspora, começa a muitos se espalhar de dentro de Jerusalém para fora, muitos cristãos sendo levados para o cárcere, prisioneiros, mas também a palavra também estava sendo disseminada também em vários lugares, conforme Jesus tinha falado para os seus discípulos, ali no capítulo 1 e no versículo de número 8, que ele vai falar que eles tinham que ser suas testemunhas. E não somente eles tinham que ser testemunhas em Jerusalém, mas também na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Por que eu estou fazendo todo esse pano de fundo? Porque perseguições não acontecem de agora. Perseguições vêm lá de trás. Muitos foram perseguidos. Perseguições tais de pessoas serem esfoladas, arrancar a pele, pessoas serem crucificadas de cabeça para baixo, como diz a tradição, que Pedro passou por essa situação. Decapitação também, que segundo a tradição e a história, o apóstolo Paulo passa também por essa decapitação também. Tudo por conta de quê?
de perseguições. A perseguição de Nero também foi muito implacável também. Incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. E daí desencadeia também inúmeras perseguições. Então, perseguições, às vezes, irmãos, quando acontece na vida do cristão, nós temos que entender que perseguição não é para matar o crente. Aflições que sobrevêm na vida do crente não é para ele desvanecer na fé. Mas quando observamos o texto que a gente leu, a Bíblia vai nos relatar, no versículo de número 32, ele vai dizer, eu vou ler aqui na NAA, que é bem mais aberto aqui, a linguagem é bem mais acessível para que os irmãos possam entender. Ele vai dizer, lembre-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram com grande luta e sofrimentos. Isso é, após a conversão de vocês, vocês conseguiram suportar. Perseguições vieram, lutas também vieram também, mas não foi para matar, mas sim para quê? Para edificar a fé do cristão, que meio em uma situação em que eles estavam vivendo, até porque, quando ele vai dizer no trato do passado, eles eram novos convertidos. Quem é que nunca passou aqui pela conversão, irmãos? Em meio às conversões que passamos, muitos levantes se levantaram contra a vida de cada um de nós. Da própria família, que não aceitava nem eu e nem você ser crente. Por quê? Porque viemos de uma tradição. E dessa tradição, quando você se converte, a primeira palavra que diz, você apostatou da fé. Você foi para o lado errado. E é o que mais vem é isso que na cabeça das pessoas. Os judeus, eles não admitiam que a fé em Jesus Cristo naquele tempo fizesse com que muitos passassem para o lado de Cristo. E por conta disso desencadeou-se uma grande perseguição contra os próprios cristãos. Mas ele vai dizer, lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram com grande luta e sofrimento. E por que é que o tempo passou e você, por um momento, você começa a desvanecer na fé? O versículo de número 33, eu vou apenas explicando para os irmãos, depois a gente vai para uma aplicação. Ele vai continuar dizendo na argumentação, em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Isto é, vocês se lembram do que vocês passaram? Nos primeiros passos da fé cristã? Vocês foram transformados em quê? Em espetáculo. As pessoas ficavam falando mal de você. Porque só quer ser santo. Porque é melhor do que os outros. Evidente que naquele tempo, irmãos, quando eles se convertiam, tornavam-se inimigos e eles iam de maneira voraz para cima deles. Vocês eram tidos como espetáculos, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, que quando entrou em Filipos ali, irmãos, Paulo prega a mensagem do Evangelho, lá no capítulo 16. E após Paulo pregar o Evangelho, irmãos, o que é que vai acontecer? Paulo vai ser encarcerado com Silas. Por conta de quê? Por conta do Evangelho. Porque estou sendo perseguido por fulano e por ciclano. Irmãos, a gente só é perseguido quando a gente prega a verdade. Quando a gente fala a verdade.
a verdade contida no Evangelho, aí a gente torna-se o quê? A ser perseguido pelas pessoas. Por quê? Porque da nossa boca só sai a verdade do Evangelho. Agora, quando da boca do crente fala coisa que não deve, aí o que acontece? Aí você está sendo perseguido por aquilo que você falou mal. Mas quando você fala o Evangelho de Cristo, quando você prega a verdade acerca de Cristo, aí as pessoas não se agradam e muitos começam a querer perseguir a vida do crente, não é? Mas aí você pode perceber que Paulo e Silas tinham sido encarcerados, está lá no capítulo 16 de Atos. E esse encarceramento, irmãos, o que aconteceu? Ele rendeu uma família para Cristo. Podemos ser perseguidos, podemos ser insultados, podemos ser maltratados. Paulo e Silas foram totalmente maltratados ali, irmãos. Mas também teve um detalhe também, os maltratos que eles sofreram, irmão Elinaldo, aquilo ali rendeu o quê? Uma família para o reino de Deus. Glória a Deus. Isso me deixa feliz, porque quem é que não passa por momentos como esse? Na vida de Paulo e de Silas foi encarceramento, porque estavam pregando o quê? A verdade. Será que você e eu temos pregado a verdade? Será que realmente eu e você temos sido dignos de ser insultados por conta do Evangelho? Jesus, numa certa feita, estava ali no monte, bem próximo ali, que é conhecido como o Sermão da Montanha. E ali ele vai começar a falar das bem-aventuranças, das bem-atitudes. Quando chega no versículo 11 e no versículo 12, ele disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Não é, irmãos? O que é que diz mais o texto? Para não ficar somente com as minhas palavras. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 11 e 12. Olha o que diz o texto: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Não é o mal que eu faço, mas eu sou muitas vezes injuriado, muitas vezes eu sou perseguido. Pessoas vão tentar fazer de tudo para querer fazer você mentir, ficar mentindo, dizendo qualquer coisa contra você, para querer tentar denigrir a tua imagem, porque as pessoas têm uma mania de querer fazer isso contra mim e contra você. Mas que é que ele vai dizer aqui, ainda mais, irmãos? Ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Se os profetas passaram perseguições, se os discípulos passaram perseguições, quem somos diante desses homens? Será que a gente não passa também por perseguição também? Mas a perseguição, irmãos, ela vai ter um peso muito grande. Porque se eu falo a verdade, se eu não vivo na mentira, mas se eu falo a verdade, porque da minha boca não pode falar outra coisa a não ser o quê? O Evangelho. É a palavra. Da minha boca tem que sair a palavra. O crente que medita na palavra, quando ele está numa roda de conversa, sempre tem que ter um versículo da palavra. Isso incomoda tanto. Isso incomoda tanto, irmãos.
Do nada você diga, porque a palavra de Deus, ela diz dessa maneira aqui. Ele disse, da boca desse crente só sai palavra, só sai palavra. Eu não conheço outra palavra, irmãos, a não ser essa palavra aqui para transformar a vida do crente. É esta palavra aqui que transforma a vida do mais vil pecador. É a palavra, irmãos. Mas perseguições sempre vai acontecer. Conforme eu já falei para os irmãos, por conta do encarceramento de Paulo e de Silas, rendeu uma família para Cristo naquela oportunidade. Mas aqui, nessa carta aqui, escrita aos Hebreus, primeiro, ela não identifica o nome do autor. Alguns vão dizer que é Paulo que escreveu, mas Paulo sempre identificou o seu nome nas suas cartas. Tanto ele escrevendo, quanto ele também ditando, e um amanuense escrevia aquilo que ele ditava. Mas também, outros vão dizer que foi Apolo, outros vão dizer que foi Clemente, mas na realidade não tem nenhuma identificação do nome da pessoa, mas está escrito aqui, o cânon do Novo Testamento aprovou, e está aqui para quê? Para a nossa edificação. E quando ele trata deste assunto no capítulo 10, do versículo 32 em diante, ele está falando justamente de quê? De perseguições que essas pessoas passaram após a conversão. Quando ele fala a palavra iluminados, após a conversão deles, eles passaram por esses momentos de dificuldade, de maltratos, de perseguições. Eles foram coparticipantes com aqueles que foram tratados desta maneira, isto é, eles estavam presentes ali na situação em que eles estavam passando. Aí o versículo 34 diz, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham patrimônio superior e durável. Aí o versículo 35 diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Isto é, a carta aos Hebreus, o autor está dizendo ali para eles, ali da seguinte maneira, vocês passaram por tudo isso, não desvaneçam na fé, não deixe que nada do que está acontecendo com vocês venham perder a esperança, porque existe uma recompensa maior esperando por mim e por você. E que recompensa é essa? Aí o versículo de número 36 diz, vocês precisam perseverar. Sabe qual a grande expectativa, irmãos, na vida do crente? Ele não pode desvanecer da sua fé. O segredo é o quê? É você perseverar. Ah, Jesus, está estreito. Eita, Jesus, está difícil de ser crente. A família não vai comigo. Meu esposo não anda comigo. A minha esposa não anda comigo. Meus filhos não andam comigo. Eu estou sozinho, meus filhos estão desviados, meu esposo está desviado. Não, continua perseverando. Continua caminhando. Não perca a sua fé. Não deixe que nada venha abalar. Senhor, não aguento mais. É muito insulto. Só quer dizer que eu sou santa. Só quer dizer que eu sou santo. Irmãos, pode falar o que quiser de mim e de você, mas não perca a esperança. Existe uma recompensa para mim e para você. O que é que ele vai dizer no versículo 36? Vocês precisam perseverar. Diga para o seu irmão que está do seu lado, você precisa perseverar.
Irmão, eu sou muito prático e objetivo, não tem que estar fazendo muito enrolado, não. Vocês precisam perseverar. Júlio, você precisa perseverar mais. Por que eu preciso perseverar? O próprio versículo vai dizer: para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Sabe por que você precisa perseverar? Primeiro, você tem que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O que é fazer a vontade de Deus? Quais são as suas características? Uma delas é que nós iremos alcançar a promessa. Que promessa é essa que ele está dizendo? Aí o versículo 37 ele diz: porque ainda dentro de um pouco tempo, a linguagem corrigida vai dizer, porque um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ele diz, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Irmãos, quem está esperando Jesus aqui nessa noite? Espera só mais um poucochinho de tempo. Eu sei que muitas vezes está doendo, não é fácil a caminhada, mas espere somente um poucochinho de tempo. Eles estavam desvanecendo na fé, eles estavam passando por tribulação, eles estavam passando por maltratos, eles estavam quase declinando, mas o autor vai dizendo: olha, não olha para os problemas, não olha para a situação, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Existe uma promessa para mim e para você. Agora o segredo é você perseverar até o fim. É Mateus capítulo de número 24, versículo de número 13. Ele vai dizer, irmãos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem salvação para mim, para você aqui nesta noite. Tem salvação do porvir para mim, para você. Espera somente um pouquinho de tempo. Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. E ele vai vir buscar a sua igreja, não da maneira que estamos desvanecendo, mas ele quer ver uma igreja perseverante, uma igreja cheia da presença dele, buscando ele. Não deixe que a perseguição venha matar a sua fé. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Adora ele nesta noite. O nosso Cristo está voltando. O nosso Cristo está voltando. É somente um pouquinho de tempo. Ah, irmão Júlio, já faz mais de 2 anos que só ficam dizendo isso e não acontece. Espera só mais um pouquinho de tempo. É só mais um tempo, espere só mais um pouco. E se eu tombar, não tem problema. Você morreu em Cristo. Agora o segredo é você perseverar até o fim. Não deixe que as tempestades dessa vida façam você afundar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Adore a Ele nesta noite. Ele estava passando por tudo isto, mas tinha uma palavra de fé liberada. Uma palavra de fé. É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve a Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele diz que mais o justo viverá
da fé. Alguns vão até dizer, mas foi colocado isso aqui, será que foi Paulo mesmo? Claro que a gente não vai forçar, né, irmãos? Mas o mesmo termo vai ser usado aqui também, no versículo número 38, ele vai dizer, mas o justo viverá pela fé. Aí tem um detalhe, se eu vivo pela fé, se tudo está acontecendo comigo, se a minha fé está decaindo, então eu preciso tomar uma atitude. O que eu não posso ficar é o quê? Prostrado. Se eu e você vivemos pela fé, a partir do momento, irmãos, que eu queira tentar retroceder, aí a palavra vai nos dizer no versículo 38, na parte B, ele vai dizer, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. A minha fé não pode retroceder. A minha fé, ela tem que permanecer lá em cima. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não posso baixar minha cabeça para as circunstâncias dessa vida. E ele vai exortando aqueles crentes ali, porque quando se trata da carta aos Hebreus, aqui são o quê? São crentes que vieram do judaísmo. E aqui vai falar o quê? Do sumo sacerdote, que Cristo é o sumo sacerdote eterno. Vai dizer que Cristo é muito maior do que Moisés, muito maior do que os anjos. Os anjos são apenas ministradores diante de Deus. Mas quando ele vai tratando dessa questão das perseguições, ele vai trazendo. Por quê? Porque, irmãos, não tem coisa melhor do que a gente chegar com uma palavra de ânimo para alguém. Eu me lembro de uma situação que às vezes a gente ia fazer uma visita a uma determinada irmã, quando chegava lá, a irmã dizia, digo, irmão, ora por mim que eu estou tão fraquinha. Toda vez, irmão, quando chegava lá, a irmã dizia, eu estou tão fraquinha. Eu disse, minha irmã, desperte. Quem está fraco se fortalece através da palavra. Se eu não congregar, como é que eu vou conseguir aumentar a minha fé? Se eu ficar somente detido dentro da minha casa, eu não participo de um ciclo de oração, eu venho uma vez perdida para um culto de doutrina, no domingo eu venho, mas às vezes não quero vir, uma escola bíblica também não venho também. Claro que não vamos generalizar, porque tem pessoas que não têm condição de estar por conta de quê? De saúde. Mas aqueles que têm condição, irmãos, quanto mais você estiver buscando a presença de Deus, quanto mais você estiver congregando, quanto mais você estiver aprendendo, mais a tua mente vai estar cheia de Deus. Mas se você estiver em casa, a TV só passa aquilo que não presta. As redes sociais têm matado muito crente, têm colocado muito crente detido dentro da sua casa. Aí, às vezes, quando vem uma perseguição, aí diz, eu estou sendo perseguido. Não, tu não está sendo perseguido, não. O erro não está em Deus, o erro está em ti mesmo. Por quê? Porque você retrocedeu. Você não quis tomar do leite, você não quis comer uma comida sólida. Aí é por isso que está sofrendo. Não é mais? Vamos lá. Ele vai dizer que se você retroceder, ele não se agrada de você. Mas aí ele vai nos despertar da seguinte maneira: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Se tem a palavra dizendo que se eu retroceder, ele não vai se agradar de mim, ao mesmo tempo ele vai dizer, mas nós, mas os congregantes da Adalberto,
Não somos dos que retrocedem. Tem uma palavrazinha, um jargãozinho de retroceder, nunca render-se jamais, né? Mas aqui ninguém se rende, não é? Nós temos que nos render nos pés de Cristo. Retroceder, para que retroceder? Porque eu tenho que me lembrar do meu passado lá atrás, aquilo que não prestava. Ah, como era tão bom lá atrás, não tinha tanto sofrimento. Fazendo igual quem? Os israelitas lá no deserto. Ah, lá no Egito a gente não passava fome. Lá tinha os pepinos, lá tinha cebola, lá tinha carne. E aqui a gente passando fome. Mas não sabiam eles que Deus estava o quê? Provando. Eu não sei se vocês passaram por um momento de escassez, irmãos. Mas quando muitos aceitam a Cristo, daqui a pouco começa a fechar uma coisa aqui, começa a fechar outra ali, o negócio começa a apertar, e o negócio vai estreitando, e daqui a pouco você está dentro de uma prova, mas é uma prova que Deus está te colocando para ver onde é que a tua fé está, se a tua fé está firmada nele, ou se a tua fé está firmada nesse mundo. Somente quem vai prevalecer é aquele que tem a fé em Cristo. É somente aquele que está com a sua fé formada nele. É esse que vai suportar, é esse que vai vencer, é esse que vai triunfar. Na prova você não vai ficar, Deus vai te levantar no tempo certo e você vai glorificar o nome dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos de quê? Da fé em quem? Em Cristo Jesus. Para quê? Para a preservação da nossa alma. Irmãos, Deus não fez um inferno para o ser humano entrar dentro dele, não. Deus fez o céu para que nós pudéssemos herdar com ele a vida eterna. Agora tem muitos que estão preferindo o quê? O inferno. Muitos estão preferindo ir juntamente com o diabo naquele grande dia. Mas a igreja não, a igreja vai triunfar. A igreja é aquela que não retrocede. A igreja não é aquela que vai olhar para trás, não. Só vai olhar para frente. Olhe para frente, diga para o seu irmão, olha para frente. Olhe para frente. Amém, amados? Interessante que a fé, quando a gente vai ver em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz que ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. A fé, irmãos, é uma coisa que, por mais que você não veja, mas você sente o Deus que coloca a fé dentro de você. É o Deus que nós servimos. O apóstolo Pedro diz que em meio a tantas provações que estava passando, muitos não tinham visto a Cristo, mas mesmo assim eles amavam, eles criam, eles tinham fé. Capítulo 1 de 1 de Pedro vai falar sobre essa questão. Provações, eles estavam sendo provados constantemente, mas a provação, ela vai gerar paciência, vai gerar perseverança na vida do crente. Perseguição, aflições, tormentos, nada disso vai abalar nossa fé, não, amados. Tem pessoas que estão na bonança, glória a Deus por isso. Mas tem outros que estão afindados dentro da prova, que parece que não consegue de maneira nenhuma sair de dentro dela. Mas por conta disso você vai morrer? Não vai morrer não, você vai permanecer de pé. Porque quando a gente olharmos para essa situação, aí o escritor começa a falar a partir do capítulo número 11. Começa a trazer o quê? Homens que passaram por momentos de dificuldades, mas alcançaram a fé. Vou voltar lá para o capítulo número 11 e a gente vai finalizar.
Então você percebe que depois que sai do capítulo número 10, do versículo 32 ao 39, em meio às situações que eles estavam passando, e o escritor foi ali incentivando, não é? Para que eles não desvanecessem, para que eles não perdessem a fé em Cristo, que havia uma esperança muito grande. Ele vai tratar acerca da fé no versículo de número 1, não é? Que quando ele vai falar que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, mas aí ele começa a falar que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, elas foram criadas. E ele começa a incentivar, quando vocês pensarem em desvanecer, a Bíblia nos fala no versículo 4 que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o que de Caim. E a Bíblia diz que ele alcançou testemunho que era justo. Quando você pensar em querer desvanecer, aí o Senhor, ele começa o quê? Começa a te levantar. Ei, você tem que olhar para a vida de Abel. Abel foi justo. Você também é justificado também por ele também. Irmãos, não tem coisa melhor do que sermos justificados por Deus em Cristo Jesus. Enoque também, quando a tua fé estiver desvanecendo também, olhe para Enoque. A Bíblia diz que Enoque foi trasladado para não ver o quê? A morte. E Deus o trasladara porque trasladou ele, irmãos. Aí a Bíblia diz no versículo de número 5, na parte final, porque alcançou testemunho de que agradara a Deus. Quando a tua fé pensar em querer desvanecer, irmãos, olha somente para Jesus. Tenta agradar a Ele, porque Enoque agradou a Deus e por isso que Ele tirou ele desta terra. Agrade ao Senhor, permaneça no Senhor, louvado seja o nome dEle para todo sempre. E o versículo 6 ele diz, porque ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O Senhor tem recompensa para mim e para você. Agora a recompensa não está aqui nessa terra não. A recompensa está no céu. Não pense, eu vou enriquecer aqui. Para que eu querer enriquecer aqui e eu perder a minha salvação com avareza? Não que Deus não queira enriquecer. Deus enriquece quem Ele quer, irmãos. Agora saiba lidar com as finanças que Ele coloca na tua mão. Mas existe uma riqueza maior que está nos aguardando nos céus. Ele é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando a gente pensar em querer decair, a gente vai olhar para Noé, irmãos. Irmãos, Noé, ele pregou, a Bíblia diz que ele foi pregoeiro da justiça. E a Bíblia diz que ele foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando você pensar em cair, olhe para Abraão. Abraão, ele habitou em tendas, andou como nômade nesta terra. Nós somos como nômades, irmãos. A nossa pátria não é aqui não. A nossa pátria não é aqui nesta terra não. As pessoas matam e morrem por esta terra, mas o crente não. O crente, ele tem que olhar para a pátria celestial. É a pátria celestial que está nos esperando. Irmãos, nós temos que crer desta maneira, porque existe algo muito maior nos esperando. As mansões celestiais estão nos esperando para a glória e louvor do santo nome de Jesus, irmãos. Eu vou ficar por aqui, já terminou o tempo. Mas que Deus possa nos fortalecer, amados. Que Deus possa nos fortalecer, nos ajudar. E que a nossa fé em Cristo, ela não venha desvanecer. Amém, meus amados? Somente para finalizar, 1 de João, capítulo de número 5, versículo 4 e 5, ele diz, porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem crê aqui que Jesus é o Filho de Deus?
Você é nascido de Deus. E você vai vencer esse mundo. A Bíblia diz, em João capítulo de número 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Cristo disse, eu venci. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. O mundo não pode prevalecer no coração dele para contaminar ele, para tirar ele da presença de Deus. O diabo fica no meu ouvido, no teu ouvido, dizendo, tu não vai conseguir, ele não vai te ouvir mais. Ah, Senhor, eu tropecei, eu caí. Não, te levanta novamente, te ergue, chama o Espírito Santo para estar perto de ti, te orientando através da palavra. Quem é nascido de Deus vence o mundo, e aquele que crê em Jesus, que é o Filho de Deus, então não se preocupe, nós iremos estar guardados com ele para todo sempre. Fique